Oi gente, tudo bem? E a aula hoje é sobre classificação dos seres vivos, parte 1, reinos. Caderno na mão, caneta para anotar os principais registros. Vamos lá. Bom, para que classificar seres vivos? Né? Por que teve essa necessidade de criar milhares de regras para classificar? É ótimo. Para classificar os seres vivos. Bom, primeira coisa, gente, quando começaram a ver a quantidade de seres vivos que existe no planeta Terra, você não tem como ordenar isso, você não tem como estudar, começar a estudar um monte de seres vivos sem você antes ordená-los, né? Você precisa organizar. E para organizar uma quantidade imensa de seres vivos, foi preciso criar um sistema de classificação. Então, a ciência que estuda essa classificação se chama taxonomia. A primeira classificação feita foi por Aristóteles em 300 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, tá, gente? Ele já classificou os seres em 2 reinos, reino vegetal e reino animal. Aqui está a imagem dos animais, dos seres vivos que faziam parte desses 2 reinos. Ele chamou de reino vegetal até bactéria, bolor, fungo, algas, tudo ele colocou aqui no reino vegetal. E no animal, todo o resto, tá? Bom, como que ele agrupou? Como Aristóteles fez para agrupar os seres vivos? Ele observou aqueles que tinham locomoção daqueles que não tinham locomoção. Foi esse o critério que ele usou. Então, todos que se locomoviam, ele colocou como reino animal. Aqueles que não se locomoviam, ele colocou como reino vegetal. Aí, dentro desses 2 reinos, ele separou no animal aqueles que têm sangue quente daqueles que não têm sangue. E do vegetal, ele separou árvores, arbustos e ervas. Foi isso que ele usou para separar. Gente, nessa época, para uma pessoa já começar a usar regras, né, de organização e classificação dos seres vivos, já estava muito avançado. Olha só, nós estamos há 300 anos antes de Cristo. Agora vem Linneu. Gente, já está em 1700. Tá? Linneu, ele manteve os 2 reinos, animal e vegetal, só que em cada reino ele criou grupos taxonômicos. Além disso, ele criou as regras para atribuição do nome científico. Então foi Linneu, foi esse cara aí que criou filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembram disso? Muito bem. Bom, depois veio Haeckel em 1866, que incluiu um reino, que é o reino protista, que são bactérias, algas, fungos e protozoários. Aí veio Copeland em 1956, que incluiu outro reino, que foi o reino Monera, são as bactérias e cianobactérias. Aí veio o Whittaker, que incluiu outro reino, o fungi, tá? Que são os fungos. Beleza. Então aqui nós temos os 5 reinos: Monera, protista, fungo, plantas e animal. Então esses são os 5 reinos de Whittaker, que foi possível, isso só foi possível por causa do microscópio, tá, gente? E os estudos sobre evolução e aprofundamento no conhecimento científico, que foi possível chegar nesses 5 reinos. Bom, aí veio esse cara aqui há pouco tempo. Ele propôs uma classificação em domínios. Então entrou aqui os 3 domínios: domínios Archaea, bactéria e Eukarya. Então, Archaea são as bactérias, aquelas que sobrevivem em ambientes que não são propícios normalmente, por exemplo, salinidade muito alta, variação de temperatura. Tem o domínio da bactéria, que são as bactérias comuns, e Eukarya, que são os organismos eucariontes. Lembrando, eucariontes que têm células com a membrana nuclear, certo? Bom, esse quadro resume bem tudo. Então, o Whittaker, ele tem os 5 reinos, né? Ele formou os 5 reinos. Já o Robert, o nome dele, ele pegou o reino Monera e dividiu em bactéria e Archaea, né? Nos domínios bactéria e Archaea. Então, o reino Monera, ele não é mais usual hoje. Então, ao invés de Monera, se usa Archaea, reino Archaea, e
e bactéria aqui. Bom, o reino Archaea são seres unicelulares, procariontes, super primitivos e eles estão adaptados a condições extremas, extrema salinidade, temperatura. Então, normalmente lugares que não tem nenhum outro ser vivo, é possível encontrar esses seres unicelulares Archaea. O reino bactéria são bactérias normais, as comuns que a gente conhece, e as cianobactérias. São unicelulares, né, procariontes, ou seja, tem uma célula e eles não têm o núcleo organizado, eles não têm membrana nuclear. São heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, ou autotróficos, ou seja, produz seu próprio alimento. Inclui bactérias patogênicas que causam doenças. Reino protista são seres eucariontes, ou seja, que têm a membrana nuclear na célula, né? São protozoários. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, podem ser algas uni- ou pluricelulares e todas autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento. Gente, algas antigamente estava no reino Plantae, tá? Então, há pouco tempo as algas foram para o reino protista, tá bom? Reino Fungi são seres pluricelulares, na maioria os cogumelos, ou unicelulares, que aí entram as leveduras e os bolores. Eles são eucariontes, ou seja, eles possuem membrana nuclear e são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Reino Plantae são eucariontes, eles possuem membrana nuclear, pluricelulares, ou seja, possuem mais de uma célula. São autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento, né? Fazem fotossíntese. Eles possuem embriões pluricelulares, são nutridos e são nutridos durante certo tempo. Tá? Isso a gente está falando das sementes, tá, gente? Ou algo próximo disso, pelo organismo materno. Todas as plantas com flores, os pinheiros, as samambaias e os musgos fazem parte do reino Plantae. Reino Animalia são seres pluricelulares, ou seja, mais de uma célula, são eucariontes, possuem membrana nuclear, são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Locomovem-se, ao menos em parte de sua vida, então em algum momento da sua vida eles têm locomoção. São todos os invertebrados e os vertebrados conhecidos até hoje. E a gente fica por aqui. Beijo, tchau!